Então, pessoal, nessa aula a gente vai entender melhor um pouco sobre essa questão da duração, dos eletrodos e da derivação, para poder entender essa questão do eixo cardíaco e das paredes. Só que recapitulando, as derivações são pontos de vistas. É como se você tivesse pontos de vista diferentes do mesmo evento. E é bom fazer uma analogia com o raio-x. Você tem aqui duas incidências que está vendo do mesmo paciente, aqui posterior anterior e aqui em perfil. É o mesmo paciente, mas você tem pontos de vista diferentes para poder ver o que pode ter em uma incidência que pode não ter em outra. Assim são as derivações. Tá, mas como é que as derivações são captadas? Como é que esses pontos de vista são captados? Por conhecimento de mundo, vocês devem conhecer os eletrodos, mas agora eu vou explicar o que eles são para vocês. Os eletrodos é o equipamento que vai dar origem às derivações. Você tem eletrodos específicos que vão dar origem às derivações específicas. Esses eletrodos, eles têm posições específicas e cores específicas. Não podem ser alterados, senão vai dar errado o eletrocardiograma, vai ser medido errado. Bem, cada eletrodo vai ter um polo negativo e um polo positivo. E esses dois polos, eles vão captar, eles vão registrar a corrente elétrica de um ponto até outro. Por exemplo, aqui, ele pode captar a energia elétrica vindo desse membro, do eletrodo vermelho, para o membro do eletrodo amarelo. Gente, os eletrodos eles vão ter dois tipos específicos. Existem dois tipos específicos de eletrodos. Eu vou ensinar para vocês entenderem de uma maneira didática. Existem os periféricos, que ficam mais afastados, né, mais nos membros distais, são periféricos. E existem os precordiais, que ficam na região do precórdio. Simples assim. Eletrodos periféricos e eletrodos precordiais. E lembra que eu disse que os eletrodos dão origem às derivações? Eles vão dar origem a derivações de mesmo nome. As derivações periféricas e as derivações precordiais. E vocês vão saber identificar elas no eletrocardiograma conforme vocês forem assistindo essas aulas. Eu vou comentar primeiro sobre as derivações periféricas para vocês entenderem. Lembrem que elas têm posições específicas e cores específicas. Gente, as derivações periféricas, elas só conseguem registrar a energia elétrica no plano frontal. No plano coronal, lembra de anatomia que ela divide o corpo em anterior e posterior? Ela divide assim, coronalmente. Ela só vai conseguir registrar essas derivações periféricas, só vão conseguir registrar a corrente elétrica vindo da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Somente nesse plano azul. É como se fosse algo bidimensional, entende? Você não vai conseguir, nessas derivações, captar a corrente elétrica vindo de trás para frente ou de frente para trás do corpo. Você não consegue. Elas são bidimensionais, digamos assim. As três derivações periféricas são D1, D2 e D3. A VR, a VL e a VF também são periféricas, mas eu vou explicar elas daqui a pouquinho. Eu vou explicar aqui cada uma dessas derivações para vocês entenderem. Lembra que eu disse que cada derivação vai ser medida por eletrodos? E que cada eletrodo vai ter um polo negativo e um polo positivo? Então, gente, a corrente elétrica vai ser captada vindo do polo negativo para o polo positivo. Lembre dessa frase: você vai se afastar de coisas negativas e se aproximar de coisas positivas. Aqui nesse quadro, se vocês não entenderem muito na parte de desenho, voltem nesse quadro para entender as siglas. O polo negativo da derivação D1 vai estar no membro superior direito e o polo positivo no membro superior esquerdo. Deixa eu mostrar para vocês aqui numa imagem. Então, prestem bem atenção. Olha a derivação D1, o polo negativo dela.
membro superior direito, e polo positivo, membro superior esquerdo. Então ele vai registrar a corrente elétrica vindo nesse sentido, daqui para cá. Derivação D2, o polo negativo, membro superior direito, polo positivo, membro inferior esquerdo. Então vai captar, vai registrar a corrente elétrica nesse sentido. Derivação D3, o polo negativo vai estar no membro superior esquerdo e o polo positivo no membro inferior esquerdo. E sempre vai ser assim, você não pode mudar a posição desses polos negativos e positivos. Sempre vai ser assim. D1 nesse sentido horizontal aqui, em 0 graus. D2 com essa angulatura. E D3 com essa angulatura aqui também. Entendam essa imagem, porque ela é importante. Então, se a gente juntar tudo isso aqui, olha como é que forma. Olha D1 bem aqui, D2 aqui e D3. Você já tem 3 derivações que você vai conseguir captar a corrente elétrica daqui para cá e daqui para cá. D1, D2 e D3. As outras derivações do plano periférico são AVR, AVL e AVF. Só que elas são derivações aumentadas. Elas conseguem te dar mais informações sobre o registro de corrente elétrica. Presta bem atenção no nome delas. O A é de aumentado. E essa última letrinha aqui vem do inglês, para vocês entenderem melhor. O R vem de right, direito. O L vem de left, esquerdo. E o F vem de foot, que significa pé. Para você lembrar melhor, foot vem de futebol, né? É como se fosse assim. Então, lembra que é com o pé que a gente joga futebol. E assim como D1, D2 e D3, essas derivações aumentadas também vão ter polos positivos e negativos. Só que aqui, no polo negativo, elas vão ter 2 membros, como sendo o polo negativo. É como se você juntasse, entende? É justamente por isso que elas são chamadas de derivações aumentadas, porque tem mais membros. E eu vou ensinar elas para vocês aqui. Olha aqui a VR, a VL e a VF. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem de qual sentido elas vão para onde. Bora começar por AVR, direito. Olha aqui nessa tabela. É uma derivação periférica, né? Olha onde o polo negativo dela vai estar. Membro superior esquerdo e o polo negativo, membro inferior esquerdo também. Então você tem 2 polos negativos. Você vai juntar esses 2 membros para formar o polo negativo. Então bora usar aqui, bora desenhar. Olha aqui como vai ser o polo negativo de AVR. Vai ser esse aqui. E o polo positivo, membro superior direito. Vai ser esse bem aqui. Então a VR vai ficar nessa posição aqui, nesse ponto de vista aqui. Nesse local onde o polo positivo está. Ele vai captar a corrente elétrica vindo do polo negativo, a junção desses 2 membros, para o polo positivo, AVR, right, direito, né? Ele fica no membro direito. AVL, bora ver aqui na tabela. O polo negativo vai ser a junção do membro superior direito e membro inferior esquerdo. Então, bora circular. Eles dois. Olha qual vai ser o polo negativo dele, de AVL. E o polo positivo vai ser o membro superior esquerdo, esse bem aqui. Pronto, então a VL vai ficar nessa posição aqui, vai ser a câmera que fica nessa posição, que vai registrar a corrente elétrica do coração vindo desse sentido para esse sentido aqui. A VL. E a VF, mesmo esquema. Membro superior direito e membro superior esquerdo vai ser o polo negativo. Você junta. E o membro inferior esquerdo vai ser o polo positivo. Bem aqui. Então, a VF vai olhar a corrente elétrica desse ponto de vista. Vai estar bem aqui embaixo, né? No pé. A VF
bem aqui. Então já deu para entender de onde elas vão captar a corrente elétrica. A VR vai ser nesse sentido, a VL nesse sentido e a VF nesse sentido. Ah, tu mostrou os eletrodos, mas não mostrou esse eletrodo preto aqui. É porque ele não vai ser um polo, ele não vai ser considerado um polo. Mas para o eletrocardiograma funcionar, tem que ter esse eletrodo, o eletrodo neutro. Então ele não vai participar da junção dessas derivações aqui, mas ele é necessário para conseguir captar. Então você já entendeu onde vai ser o polo negativo e positivo de D1, D2 e D3, sabe que nessas três derivações cada polo vai ser em um único membro, e você entendeu que a VR, a VL e a VF, o polo negativo vai ser a junção de dois membros e o polo positivo vai ser um membro. E você já entendeu a direção de onde vai estar cada derivação. D1 vai estar horizontal, D2 nessa angulatura aqui, D3 nessa angulatura aqui. Gente, entendam a angulatura de onde vai um polo para outra. Por favor, D1 a 0 graus, D2 a 60 graus, D3 nessa angulatura aqui, de 120 graus. As derivações aumentadas também têm as suas angulaturas, gente. Vocês conseguem ver aqui a angulatura de AVR? Tem essa angulatura aqui, específica. AVL, qual a angulatura de AVL? Essa bem aqui. É essa angulatura aqui. E a VF, a angulatura dela é essa bem aqui. Vindo nesse sentido. Tudo bem, entendam essa angulatura, por favor. Entendam a posição dos eletrodos, de onde a corrente sai e para onde ela vai, e como essas derivações captam o trajeto da corrente elétrica. Quando vocês entenderem a angulatura de onde sai para onde vai a corrente elétrica, vocês estão prontos para entender como é que ele vai registrar a corrente elétrica. Olha aqui as derivações. Olha aqui os pontos de vista. Lembra que vai sempre sair do polo negativo para o polo positivo? Você vai captar ela vindo do polo negativo para o polo positivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha essa derivação aqui em que o polo negativo está no membro superior direito e o polo positivo está no membro superior esquerdo. Qual derivação é essa que você aprendeu? D1. Ela está numa angulatura de 0 graus. Olha aqui, ela está horizontal, literalmente horizontal. Você está percebendo, vou até desenhar aqui de outra cor. Lembra de onde a corrente elétrica sai? Da parte negativa para a parte positiva. Você vai conseguir captar essa parte aqui. Sempre quando você capta a corrente elétrica se aproximando de um polo, do polo positivo, você vai ver ela com amplitude para cima em relação ao eixo de base do eletrocardiograma. Então, se ela está vindo daqui para cá, ela está se aproximando dessa derivação. Então, você vai captar nessa derivação D1 aqui, essa é a derivação D1 do eletrocardiograma, esse é o ponto de vista, é o olhar, né? Vai estar se aproximando. Então, vai ficar positivo. Olha aqui como as ondas estão positivas. A onda R, a onda T, é porque ela está se aproximando. Isso na derivação D1. Bora ver outra derivação agora. Olha outro ponto de vista aqui. Olha, lembra lá o trajeto de onde sai o nosso sinusal? O nosso sinusal bem aqui até as fibras de Purkinje. É esse sentido aqui que vai percorrer. Lembra do trajeto? É por isso que aqui você consegue ver ela positivo em D1. Por mais que ela esteja nessa posição, ela está tecnicamente se aproximando. Essa seta azul está se aproximando. Isso aqui que eu desenhei foi só um componente. Olha aqui nessa outra derivação. Ela está vendo a corrente elétrica se aproximando. Se aproximando. Então, como é que vai estar registrado no eletrocardiograma? Vai estar positivo. Vai estar positivo. As ondas. Entende? Essa aqui é a derivação
D2. Lembre lá de onde ficam os polos. E agora se eu tiver outra derivação do outro lado agora. Gente, lembra do trajeto que a condução elétrica vem do seu coração. Sai do nó sinusal e vai até aqui mais ou menos no ápice. Então, se está se afastando, vindo desse local para esse local, como é que esse ponto de vista aqui, como é que essa derivação vai olhar isso no eletrocardiograma? Bem, se estivesse se aproximando, seria positivo. Mas como está se afastando, vai ficar negativo agora. Olha como as ondas estão para baixo agora. Está se afastando, então fica negativo. Olha aqui, está positivo, está se aproximando do ponto de vista, e aqui está se afastando, então fica negativo. Entendam isso. Se vocês tiverem dúvida, voltem até vocês entenderem. E juntando todos esses componentes de vetores, olha como eles ficam aqui no tórax. D1 na horizontal, D2 e D3 nessas angulaturas aqui, AVR apontando para o membro direito, AVL para o membro esquerdo, AVF para o chão. Isso que eu mostrei aqui é de onde sai do polo negativo para o polo positivo de cada das derivações. Só que agora, prestem bem atenção, esses trajetos eles vão ser reorganizados, vão ser o mesmo trajeto, mas eles vão ser reorganizados em um círculo. Nesse círculo bem aqui. E é esse círculo que vocês vão ter que entender para poder entender o eixo cardíaco. Só para vocês entenderem melhor. Olha aqui como fica D1, na horizontal, né? Olha como ela vai estar aqui nesse círculo. Na horizontal também. Não mudou nadinha. Só mudou a forma de desenhar elas para caber em um círculo. Entende? Aqui, para vocês entenderem. D1 que eu mostrei é esse trajeto. Então, bora jogar ela para cá no círculo. Olha como o D1 vem para cá. D2. Bora jogar ela para cá pro círculo também. Fica assim. D3. Agora vocês estão entendendo, né? AVR, AVL e AVF também a mesma consideração. Vocês vão colocando aqui, olha. AVR. Tá muito bonitinho, mas dá para entender. AVL e AVF. Para cá, para baixo. Então você tem todas as derivações e os sentidos dela aqui. Só mudou a forma de reorganizar, mas ainda é o mesmo trajeto. Então, quando você entender que D1 é aqui, D2 aqui, D3 aqui, AVF, AVL e AVR, você vai conseguir entender o eixo cardíaco. E o coração fica bem aqui no meio, gente. Fica bem aqui no meio, nesse círculo. Olha o coração bem aqui. Voltando, lembra do trajeto que a corrente elétrica passa no coração? Que vem lá do nó sinoatrial do nó sinoatrial até bem aqui no ápice? Gente, eu vou explicar uma coisa rapidinho, mas que vai ser... vocês vão entender melhor na próxima aula. Sobre eixo cardíaco. O que é o eixo cardíaco? Vocês sabem que tem esse trajeto do coração. O eixo cardíaco vai ser basicamente esse trajeto, gente. Vai ser basicamente esse trajeto. Vai ser a soma dos vetores que acontecem para teu coração despolarizar e contrair depois. Não vem lá do nó sinoatrial e vem até aqui no ventrículo? Esse que é o eixo cardíaco desse coração aqui. E você vai colocar esse coração em cima desse círculo. Percebe para onde está apontando esse eixo cardíaco? Para cá. Então esse eixo cardíaco está nessa direção aqui. Peraí. O eixo cardíaco, nesse caso, fica mais ou menos por aqui.
a mesma direção dessa seta. Existe uma faixa de eixo cardíaco que é considerada normal. Que faixa é essa? Bem aqui. Essa faixa aqui de azul, que vem de menos 30 até 90 graus, é considerada fisiológica, é considerada normal em indivíduos normais. Gente, se você tiver um eixo cardíaco, por exemplo, que vai para cá, para onde eu estou apontando com essa seta vermelha, vai ser normal? O normal não era vir do nó sinoatrial para chegar mais ou menos aqui em alguma região do ventrículo, o eixo cardíaco? Como é que teu eixo cardíaco vai ir para outro lugar? Como é que ele não tem que nascer no nosso nasal? Como é que ele vai nascer lá e vir para cá, pro outro lado do coração? Não tem como. Tem, até tem, mas é quando vai ser alguma patologia. Então, por isso que você tem uma faixa tolerável de como esse eixo cardíaco pode vir do nosso sinusal até outras regiões do coração. E ela vai se dar nessa faixa aqui, de menos 30 graus até 90 graus. Então, se eu tiver um eixo cardíaco calculado em graus, assim, assim ou assim, ambos vão ser fisiológicos. E eles vão variar, gente. Não existe um ângulo normal. Ah, 30 graus vai ser normal. 60 graus é mais normal que 30 graus. Não é assim. O eixo cardíaco vai variar conforme as pessoas. Existem pessoas diferentes que têm corações diferentes e vai ter eixos diferentes, mas que vão estar em uma faixa normal. Então, só para fixar, o eixo cardíaco ele é um vetor. É um vetor do trajeto que vem do nó sinusal até a pontinha do ventrículo, ou alguma região do ventrículo do teu coração. É o eixo, é literalmente o trajeto que essa corrente percorre. Então, esse vai ser o eixo cardíaco. Mas agora, por que o eixo cardíaco aponta... O eixo cardíaco geralmente aponta para essa parte aqui do coração? Gente, o ventrículo esquerdo, ele tem muito mais massa que o ventrículo direito. Então, se tem mais massa, ele tende a puxar o eixo cardíaco para o lado dele. Então, o eixo cardíaco dificilmente vai estar aqui nessa posição dessa setinha azul. Dificilmente. Só em situações patológicas que pode estar mais para cá, pode estar mais para cá. Isso com variações no mesmo indivíduo. Mas é por isso que o eixo cardíaco ele normalmente vai estar para o lado esquerdo aqui. Para o lado esquerdo. É por isso que a faixa de normalidade fica no lado esquerdo desse círculo e não no lado direito. É porque o ventrículo esquerdo tem mais massa e, consequentemente, tem mais células para despolarizar e repolarizar. É por isso que o eixo cardíaco está apontando para ele. Ele vem da direita para a esquerda e de cima para baixo, o eixo cardíaco, seguindo o trajeto aqui do sistema de condução, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então o eixo cardíaco vai vir nessa direção, fisiologicamente. E essa aula vai ficar por aqui. Eu vou comentar melhor sobre o eixo cardíaco na próxima.